Olá, turma, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Na quarta-feira, eu enviei para vocês uma atividade de leitura e interpretação de texto, tá? E hoje a gente vai fazer a correção dessas atividades e logo a seguir eu vou dar a introdução ao assunto que está relacionado aos textos que eu passei, tá bom? Primeiramente, a gente vai ler os textos, né, para relembrá-los. Texto 1, ele é uma notícia de jornal tirada da Folha de São Paulo, de 30 de 8 de 2001. Dormir fora de casa pode ser tormento, por Mina Feitosa. A euforia de dormir na casa do amigo é tão comum entre algumas crianças quanto o pavor de outras de passar uma noite longe dos pais. E ao contrário do que as famílias costumam imaginar, ter medo de dormir fora de casa não tem nada a ver com a idade. Assim como a criança de 3 anos que tiram essas situações de letra, há pré-adolescentes que chegam a passar mal só de pensar na ideia de dormir fora, embora tenham vontade. Os especialistas dizem que esse medo é comum. A diferença é que algumas crianças têm mais dificuldade para lidar com ele. Para o adulto, dormir fora de casa pode parecer algo muito simples, mas para a criança não é, porque ela tem muitos rituais, sua vida é toda organizada, ela precisa sentir que tem controle da situação, explica o psicanalista infantil Bernardo Tanis, no Instituto SEDES Sapiens. Dormir em outra casa significa deparar com outra realidade, outros costumes. É um desafio para a criança e novas situações geram ansiedade e angústia, afirma. Bom, agora a gente vai para a leitura do texto 2. O texto 2 é uma crônica de Moacir Cicliar, tá? E essa crônica ela foi inspirada na notícia do texto 1. Tormento não tem idade. Meu filho, aquele seu amigo Jorge telefonou. O que é que ele queria? Convidou você para dormir na casa dele amanhã. E o que é que você disse? Disse que não sabia, mas que achava que você iria aceitar o convite. Fez mal, mamãe. Você sabe que odeio dormir fora de casa. Mas, meu filho, o Jorge gosta tanto de você. Eu sei que ele gosta de mim, mas eu não sou obrigada a dormir na casa dele por causa disso, sou? Claro que não, mas... Mas o que, mamãe? Bem, quem decide é você. Mas que seria bom você dormir lá, seria. Ah, é? E por quê? Bem, em primeiro lugar, o Jorge tem um quarto novo de hóspedes e queria estrear com você. Ele disse que é um quarto muito lindo, tem até TV a cabo. Eu não gosto de TV. O Jorge também disse que queria lhe mostrar uns desenhos que ele fez. Não estou interessado nos desenhos do Jorge. Bom, mas tem mais uma coisa. O que é, mamãe? O Jorge tem uma irmã, você sabe? E a irmã do Jorge gosta muito de você. Ela mandou dizer que espera você lá. Não quero nada com a irmã do Jorge. É uma chata. Você vai fazer uma desfeita para a coitada? Não me importa. Assim ela aprende a não ser metida. De mais a mais, você sabe que eu gosto da minha cama, do meu quarto. Depois teria de fazer uma maleta com pijama, essas coisas. Eu faço a maleta para você, meu filho. Eu arrumo suas coisas direitinho, você vai ver. Não, mamãe, não insista, por favor. Você está me atormentando com isso. Bem, deixe-lhe lembrar uma coisa, para terminar com essa discussão. Amanhã eu não vou a lugar nenhum. Sabe por quê, mamãe? Amanhã é meu aniversário. Você esqueceu? Esqueci mesmo. Desculpe, filho. Pois é, amanhã estou fazendo 50 anos e acho que quem faz 50 anos tem o direito de passar a noite em casa com sua mãe, não é verdade? Muito bem, vamos para a questão. A questão 1. O texto 1 foi publicado no jornal e trata do medo de algumas pessoas de dormir fora de casa. De acordo com o texto, letra A, esse medo se restringe apenas às crianças? Né? A gente viu que não são somente as crianças, mas também até pré-adolescentes eles passam por esse medo. Letra B, por que dormir fora de casa causa tanto desconforto às crianças? Porque isso muda a rotina das crianças e elas tendem a aprender a lidar com situações diferentes. Número 2. O texto 2 foi criado pelo escritor Moacir Cicliar a partir da reportagem lida sobre o medo. Letra A. Qual dos dois textos trata de um problema concreto da realidade? É o texto 1, por ser uma notícia de jornal, né? E a letra B. Qual deles cria uma história ficcional a partir de dados da realidade? O texto 2,
porque é uma crônica, né? E essa crônica ela se inspirou no texto 1, na notícia. As respostas são as que estão de vermelho, tá? Que vocês tiverem colocado, não precisa estar exatamente igual, mas se tiver parecido com a mesma ideia, tá bom a resposta, tá bom? Então a gente vai para a próxima questão. Número 3. O texto 2, sendo uma crônica, apresenta vários componentes comuns a outros gêneros narrativos, como fatos, personagens, tempo, espaço e narrador. Além disso, ele apresenta também preocupação quanto ao modo como os fatos são narrados. O narrador, por exemplo, omite propositalmente uma informação a respeito do filho, que só é revelado no final da história. Então, letra A. No início da história, o leitor é levado a crer que o filho é criança ou adulto. Né? Provavelmente todo mundo deve ter imaginado que é uma criança. Por quê? Por causa do assunto que estava sendo tratado. A mãe falando sobre o fato de dormir fora de casa, na casa de um amigo, o modo como a mãe trata o filho, né? Vou arrumar suas coisas direitinho e tudo mais. Letra B. A informação emitida sobre o filho só é revelada no final do texto. O que essa revelação provoca? Bom, no final do texto a gente vai descobrir que ele não é uma criança, né? Que ele já vai fazer 50 anos, já é um homem de meia idade, podemos dizer. E aí isso vai trazer o que pra gente, né? Surpresa, espanto, até mesmo, né, a gente vai acabar achando engraçado, pô, um homem de 50 anos na cara tendo esse tipo de comportamento. Vamos para a próxima questão. Número 4. O diálogo entre mãe e filho deixa pistas que permitem imaginar como são os personagens, como é o tipo de vida que levam, seus hábitos, manias e etc. Letra A. Você supõe que o filho seja casado ou solteiro? Por quê? Bom, provavelmente a gente vai chegar a essa conclusão de que ele é uma pessoa o quê? Solteira, né? Quase 50 anos, morando com a mãe ainda, né? Provavelmente ele é solteiro. Letra B. Como você caracterizaria o filho? Pelo comportamento dele, as atitudes, as falas que ele, né, que ele tem ali no diálogo, a gente pode imaginar que ele é o quê? Ele é muito apegado à família, cheio de manias, acomodado por 50 anos e ainda está lá morando com a mãe, mimado, né? Ele se comporta como uma criança. Letra C. Que tipo de relacionamento o filho parece ter com a mãe? Aí a gente vai imaginar o quê? Que ele é dependente da mãe, né? A mãe ainda o trata como uma criança, ele depende da mãe para as coisas, então ele é dependente. Letra D. As características do filho têm relação com o estado civil dele? Gente, essa resposta é pessoal, mas vamos imaginar nessas questões. Um homem com o perfil que ele tem, né? Um homem mimado, acomodado, cheio de mania, né? Quase 50 anos e está lá ainda dependente da mãe. Isso traz dificuldade para se casar? Por quê? Sim ou não? Né? Então, na verdade, a questão dele ser casado ou solteiro na idade que ele está, de repente, o comportamento que ele tem, as atitudes que ele tem, também sejam, né, um empecilho para que, de repente, ele conseguisse um casamento. Né? Mas a resposta é pessoal e cada um imagina lá, né, que esse tipo de comportamento vai atrapalhar ou não na dificuldade dele se casar, tá bom? Número 5. Você observou que os dois textos abordam o medo de dormir fora de casa. Apesar disso, são bastante diferentes. Essas diferenças se devem à finalidade e ao gênero de cada um dos textos, bem como ao público a que cada um deles se destina. Letra A. Qual é a finalidade principal do texto 1? Considerando-se que se trata de uma reportagem jornalística. Então, a gente vai chegar a uma conclusão que o texto 1, né, por ser uma reportagem, né, de jornal, ele tem como objetivo principal informar o leitor, levá-lo a um conhecimento sobre o assunto que está sendo tratado. Então, objetivo de informação, tá? Letra B. E qual é a finalidade principal do texto 2, considerando-se que se trata de uma crônica literária? Já o texto 2, a gente não vê o objetivo de passar informação, mas de quê? De passar divertimento, né, causar humor,
Então, o objetivo é entreter o leitor, divertir, ao mesmo tempo que também provoca algumas reflexões sobre a realidade, tá? Número 6. A fim de sintetizar as diferenças entre os dois textos, compare-os e responda. Letra A. Qual deles apresenta uma linguagem objetiva, utilitária, voltada para explicar um assunto ligado à realidade? Texto 1. B. Em qual deles a linguagem é propositalmente organizada a fim de criar duplo sentido? Texto 2. C. Qual deles tem a finalidade de informar o leitor sobre uma situação real? Texto 1. Letra D. Qual deles tem como finalidade entreter, divertir ou sensibilizar o leitor a partir de um tema relacionado a uma situação real? Texto 2. E considerando as reflexões que você fez sobre a linguagem dos textos em estudo, responda: qual deles é um texto literário e por quê? Então, aí que entra o assunto que a gente quer abordar, né? Texto literário, texto não literário. O texto 2, ele é um texto que recria ficcionalmente a realidade. Ele não é um texto que mostra a realidade como ele é, mas ele recria de forma imaginativa. Ele tem uma linguagem propositalmente organizada com o fim de criar mais de um sentido e também para entreter, divertir o leitor e provocar algumas reflexões. Então, a gente pode considerar o texto 2 como sendo um texto literário, tá bom? Aí, agora à frente, a gente vai diferenciar o que é um texto literário e um texto não literário. Então, vocês podem anotar aí no caderno de vocês esse título, né? Põe a data de hoje, texto literário e não literário. Tá? Conforme vocês forem tendo necessidade, vocês vão pausando o vídeo para ir anotando o que for pedido, tá bom? Bom, a forma de linguagem e a apresentação da informação estão entre as diferenças entre o texto literário e o texto não literário. Então, a forma como é usada a linguagem, né, e como a informação é apresentada vai, né, fazer essa diferença entre os dois tipos de texto. Essa parte não precisa anotar, não. Vamos comparar aqui dois textos, tá? Dois textos, o texto A e o texto B. Também não precisa anotar, só para a gente comparar. Texto A, Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Fernando Pessoa. Texto B. Adolescente desaparece após ser levado pelo mar no Reino Unido. Menino de 14 anos sumiu durante fortes tempestades na região. Ele foi arrastado pela correnteza no domingo. Um adolescente de 14 anos está desaparecido no Reino Unido após ser levado pelo mar neste domingo 27, pouco antes de fortes tempestades atingirem a região. O mar já estava agitado e o jovem foi arrastado pela forte correnteza. Segundo a polícia, as equipes de resgate tiveram que parar as buscas no domingo devido aos fortes ventos. O caso aconteceu em New Haven. O menino não foi identificado. Segundo relatos de testemunhas, um grupo de garotos foi visto brincando nas areias, onde o jovem teria desaparecido pouco antes do ocorrido. É uma notícia de um jornal, The Reuters, 28/10/2013. Bom, vamos comparar agora o texto A e o texto B. O assunto, né? A gente observa que tanto no texto A quanto no texto B, a gente tem, né, a presença do mar, né? Fala sobre o mar. Mas no texto A, ele utiliza uma linguagem mais cheia de plurissignificação. Ele trabalha com um poema, né? A gente tem a função poética da linguagem, né? A intenção dele aqui é o quê? É causar emoção, causar sentimento, né? Ele está falando da questão das viagens marítimas de Portugal, né? Das navegações, né? E fala, né, que quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, porque quantas expedições marítimas, né, não ficaram no meio do caminho, não retornaram.
Então, ele está falando dessa questão, né, das pessoas que se colocaram à disposição para fazerem as navegações, as descobertas, mas que muitos morreram, né, muitas mães, muitas filhas e filhos ficaram, né, esperando em vão, rezando em vão, chorando. Já no texto B, a gente observa que é uma notícia de jornal. A gente, então, tem aí a função referencial, aquela função que tem como objetivo utilizar a linguagem, né, voltada para mostrar a realidade como ela é, passar a informação de forma mais real possível, mais objetiva possível. Então, nos dois textos, a gente observa, né, que a gente tem aí um elemento comum, que é o mar, mas a gente observa que esse elemento ele foi tratado de forma diferente nos dois textos, tá bom? Vamos prosseguir. Então, o que é o texto não literário? Aí vocês podem anotar essa parte aí, tá bom? O texto não literário, ele é um texto fiel ao mundo real. E a principal função desse tipo de texto é informar. Então, no caso lá do texto B, né, que ele traz informação da realidade, do mundo real, a gente tem um texto não literário. Ele não trabalha com as palavras, ele não cria significados novos, é uma linguagem denotativa, né, aquela voltada para a realidade. Então, o que a gente tem aí como características do texto não literário? Vocês podem anotar também aí esses 3 tópicos, tá? Ele apresenta uma visão objetiva do mundo, né? Sem sentimentalismo, sem emoção, sem achismos, é objetivo. O que ele valoriza? Valoriza o conteúdo e não a forma como esse conteúdo é passado, tá? E não trabalha com, por exemplo, versificação, rimas, essas coisas que a gente observa, por exemplo, num poema. Então, ele vai valorizar o conteúdo que está sendo passado, a informação, e não a forma como esse conteúdo está sendo passado. A gente vai ter uma linguagem clara e objetiva, porque a função desse texto é passar informação, então tem que ser de forma clara e objetiva. Prosseguindo com as características, vocês podem anotar também. Então, há uma grande preocupação com a transmissão da verdade. Predomina, então, a função informativa da linguagem, função referencial, e tem como objetivo, né, o objetivo do texto é utilitário. Ele tem que servir, né, para alguma coisa. E onde que a gente vai encontrar exemplos de texto não literário? As notícias de jornais, revistas, entrevistas, reportagens, documentários, textos científicos, tá? A gente vai ter, então, um texto não literário, cuja a função principal, o objetivo principal é passar informação voltada para a realidade. Agora vamos ver o que é o texto literário. Esse aqui vocês podem anotar também, tá? O texto literário, ele faz o quê? Ele recria o mundo real a partir da imaginação do escritor. Agora a gente vai trabalhar com a linguagem conotativa, que é aquela linguagem que vai ter o quê? Significados diferentes daquele significado que a gente encontra no dicionário, porque a gente vai trabalhar com a imaginação, com a criatividade do autor, né, do escritor também. Então, ele vai recriar a realidade, ele não tem a preocupação de mostrar a realidade, mas de imaginar uma realidade. Então, características do texto literário, vocês podem anotar também esses tópicos. Ele apresenta uma visão subjetiva do mundo, ao contrário do texto não literário, que é objetivo. Aqui a gente vai ter a subjetividade, né? A visão subjetiva tem a ver com a visão que o autor tem, o que ele pensa, o que ele acha, tá? O que vem dele. Agora a gente vai ter a valorização da forma como esse texto é escrito, tá? Então, vai trabalhar com as palavras, o poema, a métrica, rimas, assonâncias, aliterações e tudo mais, né? A musicalidade. Então, a forma ela é mais valorizada do que o conteúdo. Continuando as características, anotem. A linguagem é mais subjetiva, polissêmica, ou seja, ela pode ter vários significados, né? Poli de vários. Podendo haver
lugar a várias interpretações. Os recursos estilísticos são mais abundantes, como eu já falei, rimas, né, os recursos sonoros e tudo mais. Continuando, anotem, predominam as funções poética e emotiva da linguagem. E os textos têm uma intenção estética, artística, né? Ele quer emocionar, ele quer causar impressão, tá bom? Mais uma característica, não há preocupação com a verdade da mensagem. Então, os textos, na maioria das vezes, são ficcionais. Por exemplo, lá o texto 2 do exercício. Ele era um texto de ficção. Ele foi criado, imaginado, inventado pelo autor, apesar de ter sido inspirado numa notícia real lá do jornal, mas ele não era real, tá? Pode anotar isso também. Bom, e onde que a gente encontra texto literário? Nos contos, poemas, romances, né? Romances de ficção. Então, a gente vai encontrar esse tipo de texto literário, letras de música, né? E tudo mais. E agora a gente tem um quadro comparativo entre o texto literário e o texto não literário, que eu vou pedir para vocês anotarem aí. Vocês podem fazer uma coluna no meio do caderno e coloco de um lado, né, o que é o texto literário, do outro o que é o texto não literário, para a gente fazer essa comparação. Então, no texto literário, a linguagem empregada é de conteúdo pessoal, cheia de emoções e valores do emissor, e ao emprego da subjetividade. Enquanto que no texto não literário, o uso da linguagem é impessoal, objetiva em linha reta. No texto literário, o emprego da linguagem é multidisciplinar e cheia de conotações, cheia de significações. Enquanto que no texto não literário, a linguagem é denotativa, ela tem só aquela significação mesmo. No texto literário, a linguagem é poética, lírica, né? Expressa sentimentos, com objetivos estéticos na recriação da realidade ou criação de uma realidade intangível, ou seja, que não consegue atingir somente literária. Enquanto que o texto não literário ele faz a representação da realidade tangível, aquela que a gente consegue atingir, alcançar, perceber. O texto literário ele tem primor, né, pela expressão, enquanto que no texto não literário ele tem atenção ao quê? À informação, a prioridade maior é a informação. Tá? E aí vocês anotem esse conteúdo, né? Se tiver como me enviar algum lugar aí para anexar e me enviar, tudo bem. Se não tiver, não tem problema não. E depois, quando a gente voltar, se Deus quiser, eu vou dar o visto nos cadernos, tá bom? Bons estudos, tenha um bom fim de semana e na próxima aula a gente continua o assunto, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula.